também que... E tem uma guerra assim, ideológica, tem uma guerra de ideias que a direita sabe fazer muito bem, né? Usar as mídias, essas redes sociais, tudo, mas eles se utilizam da mentira. Sim, não é? Fake news. Da mentira. E o outro lado, não se utiliza da mentira, é da verdade, né? Não espalha medo. Então, esse medo chegando nessa gama de pessoas que acreditam, né? Sim. E eu não vou nem dizer que é de assim, baixa instrução, porque tem muita gente dizem que você acredita no que quer acreditar, Isso, já, né? Então, essas mentiras, elas se difundem e se impregnam muito mais, né, do que a verdade. Então, mobilizar, além do fato que você estava falando que é verdade, as pessoas só vão para a rua quando diz respeito ao próprio quadradinho, Sim. né? Existe ainda esse balanceamento que não está muito bem feito, né? Então, quer dizer, eu acho que é isso. Quer dizer, por exemplo, se você coloca, por exemplo, né, um projeto, olha, vamos aumentar em 50% do salário mínimo, você coloca povo na rua. É verdade. Né? Agora, né, essas questões mais... específicas, né? Exato. Precisa ser alguma coisa concreta e específica, né? Senão não se viabiliza, não. Agora, e outra coisa importante, que até voltando um pouco para a questão do fascismo, as mediações. Essa questão, eu brinco, chamo de maquininha do capeta, mas as mediações digitais, hoje, elas são muito importantes, né? E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, né, a iniciativa dos sindicatos bancários, né, criando esse programa, o Farol da Baixada, né, é algo fundamental. A gente tem que ir ocupando esse espaço, né, como de uma forma diferente da extrema-direita. Né? Quer dizer, a extrema-direita trabalha as mídias sociais, YouTube, etc., mas usando a mediação que é própria deles, que é o ódio. Quer dizer, e por que é o ódio? Isso que é importante a gente observar. Sempre o neofascismo, ele é uma estratégia diversionista. Né? Ou seja, é sempre uma estratégia para tirar o foco do que seja propriamente o problema central. O problema central é que você vive num modo de produção na qual todos trabalham por uma pequena parcela em enriquecer, ponto. Né? Quer dizer, é para isso que existe o fascismo. Né? Agora, o fascismo, as pessoas sentem isso, percebem isso, então você precisa criar, né, aquilo que o Big colocou, você precisa criar um inimigo. Né? Quem que é? É o gay? É a lésbica? É o negro? É o africano? É o indígena? É o comunismo? Né, o comunismo, enfim, quer dizer, então você precisa criar um inimigo para mobilizar na base do ódio. Né? Então, e aí as redes sociais ajudam muito. Né? Aliás, essa questão da formação da subjetividade, né, ela tem que ser muito bem pensada. Né? O que a gente viu na ocupação em frente aos quartéis, aquele povo rezando para pneu, mandando mensagem para ET, aquele devaneio, né? Assim, tem precedente, né? Quer dizer, aliás, tem alguns... Tem explicação, né? Tem explicação, né? Isso não é de agora. Tem um texto ótimo do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Né? Então, texto ali quando o fascismo estava começando a se constituir, né? E que ele já vai trabalhar muito disso, quer dizer, uma espécie de contaminação afetiva e delirante que as massas podem provocar. Efeito manada, né? Efeito manada, né? E pode ser assim, isso tem muito a ver com como as pessoas lidam, né? Pode ser assim, com a própria impulsividade, a relação da libido, do desejo, da repressão, etc. Isso vai sendo retomado mais para frente num outro texto também muito importante do William Reich, chamado Psicologia das Massas do Fascismo. Então, nesses tempos agora, né, no final do ano, eu estava relendo esses textos e é de uma atualidade enorme, né? Com uma diferença que eu observei, quer dizer, veja, o fascismo ele só pôde se estabelecer porque a gente tinha criado uma revolução da comunicação, o rádio.
né? Então, o rádio foi o instrumento pelo qual Exatamente. o fascismo se espalhou. E agora fake news. E agora fake news e essas maquininhas, celular, WhatsApp. Tal. Então, é nesse sentido que esse é um território que a gente tem que ocupar, mas não trazendo o devaneio, o delírio, o ódio, né? Mas a serenidade, o pensamento, a reflexão, os valores e a afetividade da justiça, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, quer dizer, são os afetos que envolvem a solidariedade, a gente estava falando disso, né? Mas como se até o Big colocou, a gente acabou até não voltando, né? Quer dizer, como construir uma alternativa pós-capitalista se você está num modo de produção com uma sociabilidade, com uma subjetividade, as três capitalistas, né? Quer dizer, eu acho que passa muito pela capacidade de a gente lidar com os afetos, ou seja, a gente tem que tocar as pessoas e despertar nelas, pode ser assim, o conjunto de emoções que estão ligadas à solidariedade, à generosidade, ao amor, à justiça.